Nós vamos falar um pouco sobre a Crítica da Razão Pura, uma obra do Immanuel Kant, sobretudo à luz deste livro, A Filosofia a partir dos seus problemas, do Mário Ariel Gonzalez Porta. Sobretudo no capítulo 1 da segunda parte, que vai falar da Crítica da Razão Pura, o problema da Crítica da Razão Pura, a qual o Kant se debruça se a metafísica pode ser concebida como ciência. Para que nós possamos, a primeiro momento, e lembrando que esta é uma aula introdutória, não queremos aqui esgotar, e seria impossível esgotar o pensamento do Kant em poucos minutos, como aqui se pretende este vídeo. O problema da crítica da razão pura. Interessante nós notarmos que o problema kantiano há uma dupla dimensão. Uma dimensão teórica, portanto epistemológica, e uma dimensão prática, portanto ética. O problema da dimensão ou do aspecto teórico também há uma dupla dimensão. E ela vem através de duas grandes perguntas que norteará o problema kantiano. O primeiro problema é possível a metafísica como ciência? O segundo, como é possível a física e a matemática como ciência? Essas são as duas grandes questões que norteará o pensamento do Kant, sobretudo trazer à tona uma resposta se é possível ou não a metafísica como ciência. A ciência para o Kant trata-se da geometria euclidiana e a mecânica newtoniana. No contexto ao qual o Kant estava inserido, sobretudo na primeira metade do século XVIII, existiam duas físicas, a física do Leibniz e a física do Descartes. Ambas as físicas haviam divergências entre elas, no entanto, nenhuma se sobrepunha sobre a outra. Então, que surge a física de Newton. Isaac Newton surge como uma poderosa corrente que vai deslocar a física do Descartes e a física do Leibniz. Então, veja bem, é nesse contexto, é nesse clima que se dá a formação intelectual do Kant. O Kant, então, decide iniciar a sua formação em física, sobretudo ali através das polêmicas entre cartesianos e leibnizianos, e posteriormente, logo em seguida, ele vai aderindo à física de Newton, progressivamente. Ele quer entender se a metafísica pode ser ciência, pode ser concebida como ciência. Olha só, a física do Leibniz e a do Descartes, elas se divergem em muitas coisas. No entanto, há 4 pontos em comum. E esses 4 pontos é importantíssimo para que nós possamos entender posteriormente o problema kantiano. O primeiro ponto, tanto a física do Leibniz, tanto Leibniz quanto Descartes, eles partilham da ideia clássica de ciência, pela qual a ciência é conhecimento universal e necessário. Segundo ponto, ambos trabalham com a ideia da ciência moderna, isto é, a ideia de matematizar o universo. Terceiro ponto, e muito importante para nós entendermos o problema kantiano, ambos, Descartes e Leibniz, eles vinculam inteiramente as suas físicas às suas metafísicas. Gravem isso aqui. Eles vinculam as suas físicas integralmente ou inteiramente em suas metafísicas. E o quarto e último ponto que eles têm em comum, talvez um dos mais importantes para entender aí o problema kantiano, ambos fundamentam as suas físicas em suas metafísicas. Foi mencionado anteriormente que tanto a física do Leibniz quanto a do Descartes há divergências entre elas. E se essas físicas de ambos estão fundamentalmente em suas metafísicas, fundadas em suas metafísicas, elas se fundamentam em suas metafísicas, significa que se as físicas do Leibniz e do Descartes, se elas divergem uma das outras, significa que as metafísicas que fundamentam essas físicas também há diferença, portanto, há contradição. Fere o princípio de identidade e o princípio da não contradição. Como assim? Veja bem, conhecimento para o Kant é conhecimento universal e necessário. O que significa a necessidade? A necessidade é algo que é e não pode ser de outra forma. Logo, se há contradição nas físicas e metafísicas do Leibniz e do Descartes, a metafísica pode ser concebida como ciência? Se ciência é um conhecimento universal e necessário, necessário aquilo que é e não pode ser de outra forma? Veja bem, a gente acaba de constatar uma contradição na metafísica do Leibniz e na metafísica do Descartes. Eis o problema aí
para o Kant? Pode ou não pode ser concebida como ciência a metafísica? Kant, então, irá adotar a física newtoniana. A física newtoniana para o Kant é conhecimento universal e verdadeiro. Tá? A física newtoniana para o Kant é algo mais que uma mera generalização de fatos ou dados empíricos. Ou, como ele mesmo, o Mário Ariel Gonzalez Porta no seu livro deixa bem claro, é algo mais que uma descrição matemática feliz sobre os fenômenos. Ou seja, a física newtoniana para o Kant é conhecimento universal e necessário. Ponto. Entendido isso, para o Kant, existem duas formas de conhecimento: o conhecimento empírico e o conhecimento a priori. O conhecimento empírico é aquele que se funda na experiência. E o Mário Ariel Gonzalez Porta traz um exemplo brilhante para nós podermos aí entender um pouco disso. Se eu mencionar para vocês que a parede é branca, basta apenas você olhar para a parede e constatar a sua brancura através dos seus sentidos, da observação. Trata-se do conhecimento empírico. O conhecimento a priori, para o Kant, trata-se de um conhecimento que não é fundado ou que não se funda suficientemente na experiência. É interessante nós notarmos que a experiência é incapaz de fundar um conhecimento universal e verdadeiro. A experiência pode dizer, por exemplo, como são as coisas, mas não dizer porque necessariamente elas são assim e não de outra forma. Logo, o Kant constata, e o Mário Ariel Gonzalez Porta traz perfeitamente isso. Logo, se há um conhecimento que tem essas características de universalidade e necessidade, esse conhecimento não pode ser empírico, mas a priori. Veja bem, vamos fazer a seguinte equação. Para o Kant, a mecânica newtoniana é ciência, e ciência é conhecimento universal e necessário. Então, a mecânica newtoniana é ciência, ou seja, é conhecimento universal e necessário. Todavia, conhecimento universal e necessário não pode ser empírico, mas a priori. Portanto, se na mecânica newtoniana é possível como ciência, então o conhecimento a priori é possível. Surge aí uma grande questão. A pergunta pela possibilidade da metafísica como ciência. O que é a metafísica para o Kant? Nada mais é do que a metafísica racionalista. Ou seja, a metafísica ela dedica-se a resolver problemas metafísicos, obviamente, como a existência de Deus ou a imaterialidade da alma, como propôs Descartes. René Descartes em uma das suas obras chamada Meditações Metafísicas, a qual ele queria conhecer, provar, demonstrar por meio de puros raciocínios ou da razão pura a existência de Deus e a imaterialidade da alma. São questões que não podem ou não pautam-se pela experiência. A metafísica pretende ser conhecimento por meio da razão pura. Os racionalistas acreditam piamente que a metafísica é ciência, e esse é o problema kantiano. Por que eles tinham essa crença? Vou usar essa palavra, essa crença na metafísica. Conhecimento e a crença que eles tinham na metafísica advinham da crença que eles tinham na razão. E a crença que eles tinham na razão advinham da crença que eles tinham na matemática. A matemática, as suas verdades são em si mesmas evidentes ou demonstradas a partir de verdades evidentes. A matemática apoia-se unicamente na razão. Eis uma das grandes questões para então a gente entender esse problema do Kant. Surge então uma grande questão. Ora, se nas matemáticas a razão consegue produzir conhecimento a partir de si mesma, por que ela não poderia fazer o mesmo na metafísica? Ou seja, se a razão não precisa da experiência nas matemáticas, por que ela precisa da metafísica? E aqui o Mário Ariel Gonzalez Porta traz um exemplo brilhante. Por que um lado da Avenida Paulista chove e do outro não chove? Pergunta kantiana seria algo semelhante a essa metáfora do Mário Ariel Gonzalez Porta. Sabemos que conhecimento é conhecimento não empírico, e conhecimento não empírico é conhecimento a priori. A metafísica pode ser conhecida como ciência? Ciência para o Kant é conhecimento universal e necessário, a qual ele adere aí à mecânica newtoniana, que para o Kant é conhecimento universal necessário. Isto é,
um conhecimento que não fere o princípio de identidade, o princípio da não contradição. Necessidade é aquilo que é, não pode ser de outra forma. Kant ele constata aí uma contradição na metafísica do Leibniz e do Descartes. Por isso as suas físicas se divergem, uma vez que elas são fundamentadas estritamente em suas metafísicas. Logo, se conhecimento é conhecimento universal e verdadeiro, ou universal e necessário, e a metafísica cai em contradição, para o Kant, a metafísica não pode ser concebida por ciência devido à sua contradição, ferindo assim o princípio de identidade, algo que é e não pode ser de outra forma. Uma vez ferido esse princípio, caímos em contradição. Logo, Kant constata que no decorrer da história há uma contradição, sobretudo nos estudos da metafísica. Por exemplo, Parmênides traz à tona a ideia de que esse ser outro, autônomo, que está fora do tempo, que não pode ser conhecido, seria a tal da razão pura. O Platão irá dizer que é uma ideia. Aristóteles trará à tona a ideia de substância. O Leibniz, as mônadas. O Descartes, o eu penso. Então, o Kant constata que no decorrer da história há contradição na metafísica e conhecimento científico é algo que é e não pode ser de outra forma porque é necessário. Logo, Kant constata que a ciência, a metafísica não pode ser concebida como ciência. Então, gente, é isso. É apenas uma introdução ao pensamento kantiano. Eu pretendo trazer algo mais elaborado futuramente. Um abraço, deixe os comentários aí. Se eu cometi algum equívoco, também coloca aqui nos comentários para que nós possamos aprender juntos.